Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Assim como no judô, vamos também ver os aspectos técnicos do taekwondo e um pouco das regras e tudo mais. Vejam bem, como a ideia da disciplina é vocês entenderem um pouco da modalidade nos seus vários aspectos, sejam eles técnicos e principalmente físicos, fisiológicos, biomecânicos, para ajudar na formação, na orientação de exercícios para aprimoramento de valências físicas dos atletas de taekwondo, se faz importante então conhecer um pouquinho do como vimos a história do taekwondo, que é bastante rica, bastante interessante. E agora vamos ver como ele funciona, como é o funcionamento do taekwondo dentro dos seus aspectos técnicos, ok? Então vamos lá, ó. É um esporte institucionalizado, como nós já vimos. Existem então três estilos, como eu falei para vocês lá no histórico. Primeiro existiu o estilo ITF, ok? Da International Taekwondo. Depois em 1973 houve uma cisão. Criou-se a WTF, que é o estilo olímpico que hoje chamamos de WT. E nos Estados Unidos, um dos mestres que foi enviado aos Estados Unidos, radicado, criou lá um outro estilo, que é o STF, que é o Songan Taekwondo Federation, ou da ATA, que é a American Taekwondo Association. Criou um novo estilo de taekwondo que buscava preservar também alguns aspectos mais culturais da cultura coreana, com elementos já caracterizados da cultura americana, ao ponto que na época foi até chamado do karatê coreano lá pelos americanos, mas com o tempo se estabeleceu como uma modalidade original e coreana. Mas a gente já fala sobre a STF. Aqui tem um organograma registrando como se deu todas as divisões das organizações internacionais do taekwondo. Então a primeira foi a Korean Taekwondo Association, criada pelo mestre Choi Hong-hee. A segunda também criada pelo mestre Choi, a International Taekwondo Federation, a ITF, que dividiu-se em duas. A World Taekwondo Federation, hoje só World Taekwondo, que é o Taekwondo Olímpico, e a ATA, que é a American Taekwondo Association, que é aquele estilo radicado nos Estados Unidos, que tem suas subdivisões. Aqui na cidade de Ponta Grossa nós temos dois estilos apenas aqui, que é o WTF ou WT da World Taekwondo e o Songan, que é ligado à ATA nos Estados Unidos. Ok, só temos esses dois estilos aqui. O estilo da ITF nós não temos em Ponta Grossa. Ok? Então, a ITF nós já falamos bastante sobre a história dela, não é só reforçando. Depois que houve a divisão com a WTF, o mestre Choi Hong-hee se sentindo um pouco desprestigiado e até, quem sabe, desmotivado, ele acaba se mudando para o Canadá e lá ele acaba divulgando e tentando manter as características do Taekwondo ITF. Mais uma vez, recomendo a vocês de acessarem o YouTube para assistirem imagens do Taekwondo ITF, que é um Taekwondo que utiliza muito as mãos, então é permitido os socos no rosto, não é? Diferente do WTF, que é só permitido no tronco, a gente já vai falar lá para frente, tá certo? Mas o estilo ITF, eles chamam do estilo tradicional, então ele é chamado assim, tá ok? O Songan, como eu falei para vocês, o mestre Hong Lee, ele radicou-se nos Estados Unidos, então é a cidade mais famosa onde tem eles chamam de Taekwondo, não é? É a Little Rock, nos Estados Unidos, que seria a sede central da ATA, da American Taekwondo Association. Então é um taekwondo que também buscou, como eu já disse, resgatar valores da cultura coreana, bem como mesclar com um pouco do que o mestre foi vivendo da cultura americana, tá certo? Então ele se estabelece lá. Então temos vamos ver para frente aqui algumas características mais diretas desse estilo, não é, da vestimenta, mas as lutas nesse estilo se dão muito parecido com as lutas do karatê
Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns campeonatos paranaense e brasileiro, e então a luta se dá mais ou menos a cada vez que se faz um ponto, a luta é interrompida para marcar esse ponto, mais ou menos como é o karatê olímpico, tá certo? O Taekwondo Songan, ele tem ou da Ata, ou Songan, como queiram, ele tem duas características que eu acho muito bacana, que são as fórmulas que nós chamamos de Punse, seriam os katas no karatê, que é aquela luta contra adversários imaginários, com movimentos pré-determinados. É muito bonito, principalmente quando faz a utilização das armas, isso é muito bacana, que já é incentivado o uso já desde pequeno, não o uso da arma para atacar alguém ou machucar alguém, não, mas como parte da cultura de uma Coreia antiga que se usavam instrumentos daquela forma. E falando em criança, o Taekwondo Songan, para mim, é o Taekwondo que tem um método já pensado há muito tempo, voltado diretamente para a criança, né? Ele tem lá o Teen Tigers, né? Deve ter outros, assim, mas é o que eu lembro mais, assim, onde é pensado uma prática com uma metodologia diretamente ligada à criança. Ou seja, com muita atividade lúdica, com muito aprendizado técnico e cultural. Eu particularmente acho muito, muito bacana o que eles fizeram para que as crianças despertassem nas crianças o interesse da prática do Taekwondo, sem só pensar na condição de competição e tudo mais. Eles têm os campeões regionais, estaduais, mundiais, desse estilo, com certeza faz parte, mas ao mesmo tempo essa metodologia utilizada para as crianças é muito, muito, muito interessante, tá certo? E aqui temos a WTF, que eu pus um texto pequeno, porque estamos falando basicamente dela. Então, a ideia é que nesta parte do conteúdo, o Taekwondo a ser estudado é justamente o Taekwondo olímpico, que é o Taekwondo da WT, antiga WTF. Tá certo? Esporte institucionalizado. Aqui nós temos assim, a nível nacional temos a Confederação Brasileira e, lógico, as federações estaduais. Porém, existe uma outra entidade nacional, que é a Liga Nacional de Taekwondo. A Liga Nacional, então não existe só a CBTKD, que regulamenta a prática do Taekwondo no Brasil. Temos também a Liga Nacional de Taekwondo e, claro, as ligas estaduais, que equivalem às federações estaduais. No caso, aqui a FPTKD, que é a mais conhecida no momento, mas temos as ligas nacionais também. Tá certo? Vamos lá, o Taekwondo... Então, o judô, a gente só pratica descalço. No Taekwondo, você pratica descalço, mas é possível praticar de sapatilha. Então, nós temos aqui o atleta aplicando um chute chamado Yopchagi, que é um chute lateral. Aqui é o Gul Yopchagi, que é o Gul na cabeça, é alto. E ele está de sapatilha, que é um tipo de tênis de um solado mais fino, mas que tem uma proteção na região onde fica o cadarço. E ele foi criado para o Taekwondo. Ele lembra uma sapatilha coreana antiga. E ele tem tanto na cor branca, muito usado pelo Taekwondo, e na cor preta, muito usado pelo Hapkido, que na maioria das escolas de Hapkido dos estilos, o kimono ou dubo é preto. Tá certo? Quais são os elementos técnicos do Taekwondo? Nós temos técnicas de mãos, gente. Então, quando a gente fala assim, técnicas de mão, ou melhor, quando a gente está falando só técnicas de soco, a gente está resumindo. Putz, mão não vai aparecer direito aqui. A gente está resumindo demais. O Taekwondo não tem só técnicas de soco. Então a gente diz assim, que ele tem técnicas de mãos, que envolve socos, batidas e cuteladas. O que é cutelada? É tentar, como se fosse bater com a ponta dos dedos. Então, tentar bater com dedos nos olhos, por exemplo. Não é? Claro que tudo tem os termos em coreano. Você tem os socos, que são os jirugi, você tem as batidas, que são os chigi, e tem as cuteladas, que são os chirigi.
ok? Que é bater com a ponta dos dedos, é a mais conhecida. E as batidas, os tigui, é bater com as costas das mãos, bater com o lado da mão, com a faca da mão e tudo mais. E tudo tem os seus nomes em coreano. E temos as técnicas de pés. Por quê? Porque apesar das maior parte das técnicas de pés serem chutes, nós temos os chutes e as joelhadas. Chutes e joelhadas, não é? Temos chutes e as joelhadas. Muito embora a joelhada acabe ganhando o termo de batida, né, de tigui, murup yolyo tigui, murup yop tigui, enfim, as joelhadas são realizadas naturalmente com membros inferiores, é lógico, né? As batidas aqui, voltando um pouquinho nas técnicas de mãos, temos os cotovelos também, porque as mãos podem ser usadas tanto para bater quanto para defender, mãos e braços. Você tem as defesas com mãos e braços, você tem batidas com mãos e braços, ok? E as pernas também, nós podemos chutar, como podemos aparar um chute, como num podochegi, em que você bloqueia o chute com a sola do pé, ou se pode defender com a canela, joganimaki, como se faz no Muay Thai, aquela defesa de chute de low kick com a canela, tá certo? Temos também as técnicas de projeção, que são as técnicas de derrubar, mas elas são em menor monta, bem pequenininha, que usada em momentos assim bem específicos, ou é usada em ataques combinados, tá? Que a gente vai ver lá pra frente, os ataques combinados, ou usado no Sebon Kirugi, por exemplo, são os ataques já previamente combinados, uma sequência de 25 movimentos, bem como no Hoshinshur, que são as técnicas de defesa pessoal, usando o Taekwondo como defesa pessoal. E isso envolve algumas projeções, ou seja, derrubar o adversário, né? Influência um pouquinho do que pode ser ali, pode ter uma influenciazinha do próprio judô, tá ok? O professor no Taekwondo a gente chama de Kyosanin, tá? Kyosanin. Então, se no judô era sensei, no Taekwondo é Kyosanin, tá certo? Não usamos um kimono, usamos um dubo, tá? Dubo. Bo, não se pronuncia esse K final, dubo, quase sai o K. Bo quer dizer uniforme, do quer dizer caminho, então uniforme para o caminho, dubo, tá? É o mesmo equivalente que eu falasse dogi no japonês, né? Gi, uniforme, do caminho, por isso judogi, karategi e assim por diante, tá certo? No WTF, a gente vai ver para frente, melhor, WT ainda é um termo que não é tão longínquo assim. Você tem alguns tipos de gola, mas já é melhor eu mostrar para frente que é melhor. E claro, temos as divisões por faixa dentro das graduações, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo de um dubo da WTF, tá? Aqui com os nomes em coreano para já se ambientar enfim, a característica, mesmo a nomenclatura, melhor dizendo. Então aqui temos caracteres chineses, o que está em azul é chinês, o que está em preto é em letras coreanas, tá ok? Ou Hangul. Então vamos lá, algumas características enquanto vestimento. Esse é a ITF, aquele tradicional, primeiro estilo criado. Então esse é o símbolo da ITF, tá certo? Símbolo da ITF. E aqui nós temos um dubo, vamos chamar também assim de kimono para facilitar, mas temos um dubo, no caso aqui de faixas pretas, em que ele é parecido com o kimono do judô, do karatê, ou seja, ele é um casaco em que você cruza uma parte em cima da outra, assim como no judô, cruza-se a parte esquerda sobre a direita e amarra a faixa exatamente no centro do corpo, 3 dedos abaixo do umbigo e blá blá blá, ok? Ele é da cor branca, essas linhas aqui caracterizam a graduação do praticante também. Mas o kimono propriamente é como se fosse um de judô, um de karatê, ou seja, ele é cruzado, as partes do casaco se cruzam. No estilo Songan, esse é o logotipo, mas também tem outro logotipo, como esse aqui atrás, ó, da ATA, não é? O kimono, né, o dubo, também é de cruzar uma parte sobre a outra do casaco, como no karatê, como no judô, como no taekwondo ITF. Porém, eles têm muito mais símbolos
que indicam graduações, seja como praticante do Taekwondo, seja como arbitragem, não é? E os níveis de conhecimento desse praticante, níveis de aperfeiçoamento em armas, é como se lembra um pouquinho os brevês militares, tá certo? Então você identifica, o interessante é que você identifica um praticante, desde que você conheça a relação desses símbolos, você identifica um praticante, o grau, o nível que ele se encontra, olhando para o Dubo que ele porta, ok? Então aqui nós temos o Dubo da WTF do estilo olímpico, tá? Eu fiz questão de colocar esse aqui, eu já vou falar sobre algumas modificações permitidas, tá certo? Porém, então o símbolo antigo era esse, WTF. Há quem diga, não posso afirmar isso de forma categórica, mas há quem diga que o termo WTF estava sendo utilizado de forma pejorativa, porque WTF é uma sigla em inglês que quer dizer uma coisa assim não muito agradável, não é? Muito agradável. Então, há quem diga que ao retirar o F e deixar apenas World Taekwondo, como é esse aqui agora o símbolo o oficial e o logotipo oficial, acabou assim, dizendo, isso é o Taekwondo, não confunda com aquela expressão em inglês. Tá certo? Então esse é o novo logotipo. E aqui está o logotipo antigo que a gente usava com muito prazer, muito carinho aqui bem na ponta do V, no vértice, vamos dizer assim. Não é um vértice porque não tem um ângulo, né? Mas enfim, do nosso Dubo. Então percebam aqui a diferença. O Dubo da ITF e da STF era um casaco. No caso da WT é um camisão, que são baseados, né, isso aqui tudo é baseado em vestimentas coreanas, tá certo? Então ele é um camisão. Então eu ia falar das golas lá pra frente, vou falar agora. Praticantes, que a gente chama de faixas coloridas, usam a gola branca. Só é permitido o uso da gola preta para faixas pretas. Claro que alguns faixas coloridas usam, etc. Enfim, eu já vi isso e às vezes quem sabe até serve de incentivo, a pessoa compra acreditando que um dia vai chegar a faixa preta. Porém, o ideal, o correto é que só se use gola preta quem for faixa preta. Então tá aqui a faixa, a gente vai ver as gradações depois. É uma calça, no caso aqui vocês já conhecem bem essa marca, não é? Essa marca não existe kimono de judô, pelo menos eu desconheço, só da concorrente, então eles investiram bastante no Taekwondo, tanto né, no Dubo e equipamentos e tal, ok?